E sexta-feira, sempre aqui, é quando a gente fala sobre alguma história inspiradora. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui no nosso estúdio o jovem de apenas 20 anos de idade, o Lucas Ramos, ou então Lucas Campos, né? São os dois sobrenomes dele. E com certeza, se você não mora numa caverna aqui na cidade de Paranaguá, você aí que usa as redes sociais, você viu que este rosto aqui esteve lá na Rede Globo, né, nas últimas semanas, participando do Quem Quer Ser o Milionário, do programa, né, do Luciano Huck, e levou 100 mil reais para casa. Lucas, geralmente quando o pessoal senta nessa cadeira aqui na sexta-feira, que não tem muita habilidade com TV, com câmera, o pessoal fica um pouco nervoso. Você tá tranquilo, né? Já tá acostumado agora, né? Tudo certo. Acho que com a repercutida que deu, entendi que era tranquilo falar com um público grande. Ah, que legal. Então, primeiramente, obrigado por estar aqui. Vamos conversar um pouquinho sobre a tua história, falar também sobre a experiência no programa, é claro. Então, obrigado por ter vindo aqui. Eu que agradeço o convite. Lucas, primeiramente, essa questão do nervosismo. Como eu disse, com certeza o pessoal de casa acompanhou o programa, viu também, e viu que você estava bastante tranquilo ali respondendo as perguntas. É diferente, você que é um acadêmico de engenharia química, que já tem um conhecimento, estuda bastante, mas é diferente, né? Responder uma pergunta ali na câmera, sabendo que aquilo ali vale até mesmo no jogo ali, é uma experiência totalmente diferente, né? É bem diferente porque são vários temas que podem ser abordados, né? Então eu respondi uma pergunta e nunca sabia o que ia vir depois. E quanto a essa questão do nervosismo, eu fui ganhando mais confiança a cada resposta. Então, por mais que o valor da pergunta aumentasse, eu tinha conseguido algo a mais, então essa confiança ia sendo construída. E eu entendi ali que eu tinha um público de 500, 400 pessoas me assistindo, e não milhões como seria na transmissão. Então, ok, ali era uma gravação, ali poderia ser editado depois, tal, tudo bem. E esse público era um público que eu estava acostumado a falar, essa quantidade de pessoas. Eu já tinha feito isso em outras experiências. Então, lidar com a pressão foi tranquilo nesse sentido, sabe? O único ponto de nervosismo que me deu foi quando eu ganhei aquele desafio do Pensa Rápido, que tem antes do quadro em si, que aí são aquelas 6 pessoas que vão para o primeiro desafio inicial para ir para a cadeira principal. E algumas pessoas, elas chegam a participar muitas vezes, então elas vão em 5, 6 programas até conseguir ganhar o Pensa Rápido e ficar de frente para o Luciano Huck. Eu fui de primeira. Então não tinha tido a experiência de assistir ali do palco alguém jogar. E acho que foi o único ponto assim, que deu um nervosismo. Então, nessa distância entre a cadeira do Pensa Rápido e a cadeira principal, eu fui andando um pouco com a perna tremendo, mas depois disso tudo correu bem e consegui responder algumas perguntas de forma tranquila, até conseguindo agregar um pouco de história, de apresentação nos conteúdos mesmo que eram abordados. E uma das partes do programa que viralizou muito foi aquela questão dos números do CPF, né? Isso. Que você fez uma pergunta para o Luciano Huck e aquilo ali eu achei genial, gente. Ele perguntou assim, Luciano, o teu CPF tem os números, terminam, né, com os números... O antepenúltimo. Né, o antepenúltimo é o número tal? E o Luciano Huck ficou pensando assim e falou, sim. Daí você acabou, então, pela resposta do Luciano Huck, você acabou ali tendo ali um jogo de cintura para conseguir também a resposta. Sim, essa era uma pergunta que eu sabia a resposta quando apareceu ali, porque é uma coisa que eu já tinha escutado antes, já tinha visto e tudo mais. E quando apareceu a pergunta ali, eu falei, não, aqui eu vou dar uma brincada, vou conversar um pouco com o Luciano Huck. E aí eu já sabia que a resposta era o antepenúltimo, né, que era o número que correspondia ao local em que o CPF foi emitido. E aí eu perguntei para ele em que estado foi emitido, né, ele falou que foi em São Paulo. E aí falei que o antepenúltimo dígito do CPF dele era 8. E ele confirmou. E aí foi só para garantir a resposta ali mesmo, porque como os números do CPF funcionavam, eu já sabia anteriormente. Que legal. Você levou, então, 100 mil reais para casa. A gente está vendo, inclusive, aí a foto do Lucas com o Luciano Huck. Aí a foto, mais uma vez. Todo mundo fala que o Luciano Huck é uma pessoa muito legal, muito simpática, principalmente ali nos bastidores. Você teve esse contato com ele antes, depois do programa? É claro, até pela foto que a gente está vendo aí. Mas de conversar, falar um pouco sobre a sua história, sobre também aquilo que você pensa, né, sobre os estudos, enfim, como que foi isso? Foi mais na hora da gravação mesmo. Então, antes de gravar o programa e tudo mais, a gente acaba não tendo muito contato. Mas depois ele foi receptivo, a gente tirou foto 2 vezes. E essa foto, inclusive, foi na frente do camarim dele. Então, ele é receptivo, sabe? Ele conversa com as pessoas. Antes da gravação também ele vai pra plateia, conversa, pega cartinha e tudo mais. Então, ele é uma pessoa bem receptiva, assim, com o público. Só antes da gravação que eu não tive muito contato, mas depois deu pra conversar um pouco e tirar essas fotos aí que estão vendo. Que legal. Lucas, vamos falar um pouquinho sobre a tua vida, também sobre a tua história. Você que é um acadêmico de engenharia química.
como que é para você realmente essa questão do estudo? A gente sabe, né, que lá no programa precisa ter um conhecimento geral, precisa pesquisar, precisa ser bastante curioso, né, para saber um pouco de cada coisa também. Mas você como acadêmico de engenharia química, né, por que você escolheu essa área para atuar no futuro? Conta aí, né, como que você chegou na engenharia química? Certo. Eu fiz um curso técnico em mecânica no Instituto Federal, aqui em Paranaguá. E no curso técnico eu entendi que eu gostava dessa parte da indústria e também das ciências exatas. Só que junto disso eu também gostava muito da parte química. Então eu consegui encontrar um curso que integrasse essas coisas, né? Então tanto a parte industrial quanto a parte de química, física, matemática, as ciências exatas ali. E meio que uniu o útil ao agradável. Então eu percebi que na engenharia química eu poderia gostar mais do que eu estava fazendo do que na engenharia mecânica e decidi fazer essa pequena troca entre, enfim, o curso de técnica e mecânica que eu concluí no Instituto Federal para a graduação em engenharia química. Que legal, você ganhou R$100 mil lá no programa. Isso. A pergunta que a gente está fazendo, o pessoal lá também do nosso Twitter está fazendo, está bastante curioso para saber, já caiu o Pix? Caiu. Aí, ó. Já caiu o Pix aí, ó, no finalzinho do ano. O programa passou, faz quase vai fazer um mês agora, né? Dia 24. Então, sim, eles são bem, como é que eu posso dizer? Controlados em relação a isso, eles têm um controle bem grande das coisas que acontecem. O programa foi há quase um mês pro ar, mas foi gravado quanto tempo Foi gravado em outubro. Em outubro? No final de outubro. Então tem bastante tempo, né, até o programa ir pro ar. Então ele já recebeu o dinheiro aí, já vai aproveitar aí o final do ano com R$100 mil na conta. E Lucas, até mesmo assim, quando a gente vê um jovem como você, de 20 anos de idade, a gente sempre espera que você seja inspiração também para outros jovens. Infelizmente, a gente vê ultimamente, assim, né, nessas últimas gerações, muitas pessoas que não são ligadas muito para o estudo. Mas queria que você falasse, né, da importância do estudo, a importância de querer aprender cada vez mais na tua vida. O que a educação, de fato, transforma em você? Perfeito. O estudo foi totalmente transformador para a minha trajetória, né? Então, eu tive a oportunidade de estar no Instituto Federal, de realizar um curso técnico já desde os meus 14 anos, né, que foi quando eu ingressei. Pude ir para Oxford com uma bolsa parcial, fiz uma vaquinha aqui em Paranaguá, consegui acessar esse curso. Na Universidade Federal também, a mesma coisa. Dentro da universidade, o Movimento Empresa Júnior, que é uma outra iniciativa que eu atuo. Então, essas oportunidades, elas existem, claro, graças ao estudo, a esse esforço, a determinação que existe por trás, mas também a essas políticas que existem de incentivo à educação, né? Então, isso é muito importante porque, como você mesmo falou, a gente vê muitos jovens que acabam não sendo tão ligados a essa parte da educação, muito porque existe, claro, em algumas questões, essa falta desse entendimento do que o estudo pode causar na vida dessas pessoas e também por algumas questões sociais que podem acabar acontecendo na trajetória dessas pessoas. Então, ter o estudo como uma prioridade não é uma realidade para todos. Eu tive esse privilégio e decidi que com isso eu poderia impactar a vida de outras pessoas. Então, dentro das coisas que eu faço, que eu pratico no meu dia a dia, eu busco também mostrar que vale a pena, sabe, essa dedicação a mais aos estudos, você incentivar as pessoas a estudarem, a conhecer um pouco mais as coisas. Então, é uma coisa que eu sou muito grato por ter decidido fazer lá atrás, sabe? Se eu não tivesse tido iniciativa, por exemplo, de entrar no Instituto Federal, acredito que nada disso ia estar acontecendo, porque uma coisa leva a outra, assim, e graças a essa oportunidade que eu tive no começo da trajetória, eu pude, enfim, ingressar em coisas novas, pude ir alavancando um pouco mais cada passo que eu dava. Muito importante você ter falado isso, né? A questão do estudo, que infelizmente não é uma realidade para todos, a gente sabe, né, de tantos problemas sociais que o nosso país tem. Então é muito importante a gente reconhecer isso mesmo. Tem gente, é claro, que acaba sendo privilegiado, que consegue, né, se dedicar ao estudo ali de forma integral, mas tem muita gente também que não consegue. Então aquelas pessoas que, pelo mínimo que seja, consigam, que podem ali correr atrás de uma oportunidade, é importante a gente falar, né, Lucas, a importância de fato da educação para a construção da vida das pessoas. Com certeza, e é muito importante não reter isso para si, sabe? Por exemplo, você mesmo comentou que é importante essa curiosidade, querer conhecer coisas novas e tudo mais, mas conseguir passar isso adiante é o que mais vale. Então a gente tem um conhecimento, a gente tem alguma ideia, alguma coisa do tipo, a gente conseguir passar isso adiante, a gente conseguir ensinar outras pessoas, a gente conseguir incentivar elas a buscar aquilo que elas desejam, que elas sonham, e mostrar que é possível alcançar lugares que não são tão imaginados para determinada realidade, é muito importante. Para mim é o que mais vale, sabe? Muito mais do que um resultado acadêmico atingido ou alguma coisa muito importante que foi conquistada, é conseguir fazer com que outras pessoas também cheguem aonde elas desejam. Você ganhou R$100 mil lá no programa Quem Quer Ser o Milionário, da Rede Globo. E olha, o que você vai fazer com esse dinheiro, Lucas?
é muito importante investir e ajudar a família, sabe? Então, quando eu me inscrevi, quando eu consegui participar, eu tinha na minha cabeça que eu iria até onde a minha mente, Deus permitisse, eu até falei isso na gravação, e eu entendia que o principal era conseguir um valor que fosse ajudar a minha família e realizar um programa que me desse orgulho. Então, acredito que eu tenha conseguido fazer essas duas coisas, repercutiu muito bem, o povo da cidade gostou bastante de ver um Paranaguara lá participando, e eu consegui um valor que vai ajudar a minha família e que vai ajudar também a eu manter em Curitiba, que não é uma coisa fácil, estar em Curitiba e, enfim, viver lá para estudar e para conseguir se dedicar aos estudos. Então, esse valor ele veio com uma boa oportunidade de conseguir ajudar algumas coisas lá em casa e conseguir concluir os estudos de forma tranquila. Que legal, isso aí, uma história muito bacana de um jovem, né, de apenas 20 anos de idade, o Lucas, que está aqui com a gente, mas que pensa realmente no futuro, já está pensando, não só pensando, mas já está construindo, né, os seus estudos, construindo a sua vida e pensando também na família, né? Isso é muito legal, realmente é uma história inspiradora para a gente trazer nessa sexta-feira, né, penúltima sexta-feira do ano, aqui então no nosso programa. E Lucas, olhando para aquela câmera ali, gostaria que você deixasse um recado, né, principalmente para a juventude. O que você considera importante? O que aconteceu na tua vida que realmente foi uma virada de chave, que te ajudou realmente a traçar um plano para o seu futuro? A gente sabe, né, que a juventude muitas vezes está pensando só no hoje, está pensando só no agora, mas é preciso pensar no futuro. Então, que você deixasse um recado dessa tua história inspiradora para quem está nos acompanhando hoje. Perfeito. Ali? Isso. Beleza. Dentro das coisas que eu conquistei ao longo da minha trajetória, como eu falei, Instituto Federal, Universidade Federal, Oxford, Quem Quer Ser Milionário, tudo isso foi possível porque havia incentivo, havia apoio. Então, se não tivesse tido esse apoio da minha família, de professores, de pessoas que realmente acreditassem naquilo que eu podia fazer, isso não teria se tornado realidade. Então, o recado que eu dou, claro, à juventude, principalmente a juventude de Paranaguara que está assistindo, e também as pessoas que convivem com esses jovens, é que existe esse incentivo, sabe? Então, quando a gente apoia que as pessoas conquistem os sonhos delas, o que elas desejam, e a gente mostra que existem caminhos para que isso aconteça, tudo se torna mais fácil. Então, o recado que eu dou para a juventude de Paranaguara, principalmente, acreditem, sabe? Não é todo dia, infelizmente, que a gente vê alguém da nossa cidade conseguindo alcançar algo fora do país ou em escala nacional, e eu estou aqui para provar e para mostrar que é possível chegar nesses lugares, e quero que, claro, a minha história possa servir como inspiração para que outras pessoas consigam também chegar onde elas desejam e, claro, mostrar para o Brasil inteiro que Paranaguá tem seus talentos, que a gente consegue ser uma cidade que está forte tanto no esporte quanto na educação, que a gente consegue ser referência para outras pessoas, não só no litoral, no Paraná, mas também em escala nacional. Então acreditem naquilo que vocês querem conquistar e apoiem as pessoas que estão almejando seus sonhos e que querem chegar longe, naquilo que bem entenderem. Isso aí, Lucas. Cara, muito obrigado por ter vindo aqui falar um pouquinho sobre a tua experiência lá no programa, também um pouquinho sobre a tua história de vida, que é uma história muito bacana. Você é um cara tão jovem, mas que já inspira tantas pessoas. Obrigado por ter vindo aqui conversar com a gente. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigado. Isso aí. A gente conversou então com o Lucas Ramos, jovem de apenas 20 anos de idade, que está com R$100 mil no bolso agora. Ganhou lá do programa Quem Quer Ser um Milionário, do Luciano Huck.